Boa noite. Conforme nós convidamos vocês e combinamos, vamos fazer uma live para falar sobre decisões, sobre como tomar uma decisão quando tudo parece incerto. Nós vamos falar do ponto de vista da logoterapia, mas nós não vamos tratar da teoria, né? O objetivo é falar de como se aplica a teoria na prática, a abordagem da logoterapia utilizada no dia a dia. Então, convidamos a todos para participar dessa live e conhecer um pouco mais dessa abordagem com a qual nós trabalhamos. Qual que é a ideia da logoterapia? É fazer com que a gente tome decisões responsáveis, com que a gente consiga tomar decisões estruturadas. É claro que todo mundo passa por esses desafios, passamos por desafios enormes no dia a dia, na nossa vida, passamos por mudanças, ciclos que se encerram, fases que se encerram, temos ritmos diferenciados, precisamos começar novos projetos. E o que é que nós podemos fazer? O que a logoterapia pode nos ajudar? Pode nos ajudar a tomar decisões estruturadas para que, na medida em que isso se desdobre e eu vá enfrentando as consequências da minha decisão, eu tenha embasamento suficiente para poder lidar com todos os ônus e os bônus dessa situação nova que eu estou vivenciando. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de entender o processo macro e entender todo o processo orgânico. Primeiro de tudo, você tem que ter muito claro qual é a pergunta que você está fazendo. Afinal de contas, que mudança é essa? Né? Então, definir, não podemos ficar na ideia, na impressão, eu acho, isso tem que ser refinado. Vamos refinando cada vez mais, fazendo exercício de reflexão, escrevendo. Escrever neurologicamente é extremamente necessário para que a gente tire do mundo mental e transporte para o mundo prático, concreto, real, e comece a trabalhar na verdadeira questão que está sendo analisada. Do que estou falando? Que mudança é essa? Que decisão é essa que eu preciso tomar e que me move nesse momento, que me motiva, que me movimenta? Então, número 1, temos que ter bem claro do que estamos falando. Que decisão é essa? Quando você conseguir efetivamente identificar a pergunta, você tem possibilidades de encontrar uma resposta. Enquanto você não tem uma pergunta clara, por mais que pareça simples isso, por mais que pareça óbvio, enquanto você não tem uma pergunta clara, não é possível encontrar uma resposta, porque você ainda não conseguiu situar. Então, a clareza da pergunta é fundamental. A partir do momento que você tem essa clareza da pergunta, você precisa começar a analisar a situação como um todo. Então, a gente pode falar de uma análise orgânica, de uma análise energética, de uma análise situacional, pensando na questão do sentido. A logoterapia sempre fala para a gente ir em busca do sentido, encontrar o sentido. Mas que sentido é esse que a logoterapia fala? Não é nenhum sentido metafísico, filosófico, distante. É um sentido real, situacional, do momento que eu estou vivendo, da situação que eu estou vivendo, da questão que eu estou buscando responder. Então, na medida em que eu já tenho clara qual é a pergunta, eu vou começar a analisar o meu contexto, o meu entorno
e principalmente os compromissos que eu tenho assumidos. Ora, é claro que eu tenho que pensar do ponto de vista daquilo que eu tenho para fazer, daquilo que eu tenho para realizar, da jornada que eu tenho que caminhar através dela, mas eu preciso lembrar que eu estou envolvida numa situação. E essa situação que eu estou envolvida tem pessoas com as quais eu me relaciono, tem causas que eu abracei em algum momento e tem compromissos aos quais eu disse sim em algum momento. Tudo isso precisa ser considerado. Se a gente está falando do ponto de vista logoterapêutico, onde a responsabilidade é fundamental, então eu preciso estar muito atenta às pessoas e às causas e aos compromissos assumidos. Se a gente for falar rapidamente de teoria logoterapêutica, nós estamos falando da questão de valores, dos valores que Frankl nos lembra que são fundamentais e dos valores que Frankl nos dá como dica de realização do sentido. Valores criativos, em primeiro lugar, ou seja, aquilo que eu coloco de mim no mundo, né? Valores vivenciais, aquilo que eu recebo do mundo. Então, sempre lembrando, eu estou inserida num contexto. Se eu já tenho a pergunta clara, eu tenho que analisar as possibilidades, levando tudo isso em consideração. A partir do momento que eu também tenho claro o impacto da minha decisão em algo ou alguém, nos compromissos que eu assumi, nas pessoas que estão envolvidas, aí eu começo um terceiro nível de análise para tomar essa decisão em momentos difíceis. Ou seja, qual é o impacto que a minha decisão, pelo sim ou pelo não, aquela pergunta lá atrás, que eu comecei a delinear e que eu já tenho clara, qual é o impacto que a decisão pelo sim ou pelo não vai causar em todos esses compromissos que eu assumi anteriormente, né? Todos os sims que eu disse em algum momento podem ser mudados a partir dessa decisão, dessa mudança. E para que a gente tome uma decisão estruturada, tudo isso precisa estar muito claro. Por quê? Se você tomar uma decisão para um lado, se você tomar uma decisão para o outro, se aparentemente você não tomar decisão nenhuma, de qualquer maneira você vai ter que enfrentar, ou seja, ficar de frente para, ficar frente a todas as consequências que isso vai te trazer. Consequências positivas e consequências negativas. Como é que você pode se preparar para lidar com os próximos passos da sua decisão e os próximos passos da sua mudança? Tendo clareza no processo todo. Então, novamente eu digo, é muito importante que você escreva todo esse processo, que você desenhe todo esse processo. Se você conseguir desenhar isso como uma mandala de uma forma orgânica, vai ficar muito mais fácil para você visualizar o todo, como se fosse um planejamento estratégico. É a mesma coisa, só que agora você está falando da sua vida, das suas decisões, das pessoas com as quais você se vinculou, dos compromissos que você assumiu e das causas que você decidiu servir em algum momento. Então, a logoterapia sempre lembra isso para nós. Nós temos que ter muito claro os compromissos assumidos. As decisões não podem ser só baseadas no achômetro ou apenas no meu bem-estar. É preciso que isso esteja relacionado à minha maneira de me colocar na vida e a tudo aquilo que eu me comprometi em algum momento. Frankl nos lembra muito isso, a questão dos valores. Eu já falei isso agora há pouco. Então, se nós conseguimos pensar nos prós e contras de todas as nossas ações, se nós conseguimos pensar nos prós e contras de todos os nossos sims e nos prós e contras de todos os nossos nãos, a gente tem uma possibilidade de tomar uma decisão estruturada.
E essa decisão estruturada vai nos tirar daquela situação de estresse que a gente sempre fica quando tem que tomar uma decisão importante e vai nos tirar da angústia pré-decisional. A angústia pré-decisional é que realmente é um problema muito grave. Na medida em que eu tenho consciência dos passos, que eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, que eu tenho consciência do impacto que isso vai causar, eu efetivamente posso sair desse estresse decisional anterior e posso começar a trabalhar nessa decisão estruturada. É absolutamente necessário que eu tenha condição de acompanhar os próximos passos da decisão que eu vou tomar. Então, é óbvio que nós não estamos falando de prever, mas nós estamos falando de estruturar, ou seja, para que você tenha condição de lidar com as consequências das decisões que você vem tomando. No coaching logoterapêutico, a gente tem várias ferramentas que podem nos ajudar a tomar essas decisões. Mas o que eu posso orientar vocês que estão interessados em fazer isso, que vocês façam tabelas, né, a favor e contra, se é que podemos dizer assim, a determinada decisão, né, os ônus e os bônus de determinada decisão e desenhar uma estratégia no formato de uma mandala para que você possa visualizar cada etapa dessa decisão e os impactos de cada uma dessas etapas. Isso é muito importante. Pensando que você precisa dar continuidade. A decisão é muito importante, mas a decisão sem uma ação coerente não nos leva a lugar algum. Então, é muito importante que a minha decisão estruturada tenha continuidade através de uma ação coerente. E eu só vou ser capaz de de agir de forma coerente e manter coerência na minha ação a curto prazo e a médio prazo, se eu tiver iniciado o processo com clareza. Se eu não inicio esse processo dessa decisão e dessa mudança com clareza, as possibilidades de dar continuidade ao processo com clareza são muito menores, são muito reduzidas. Então, a partir do momento que eu saio vamos dizer, do impulso, das decisões por impulso, das decisões impensadas, das decisões irrefletidas, eu tenho uma maior probabilidade de dar continuidade aos processos que eu inicio. Muitas vezes a gente começa um processo cheio de boas intenções, mas ele não avança. E aí você se pergunta, mas eu pensei tanto, eu analisei tanto, eu refleti tanto. E aí nós perguntamos, mas será mesmo? Você fez isso, vamos dizer assim, com autodistanciamento, que é uma palavra muito importante na logoterapia? Eu consegui analisar essa situação, localizar qual é a pergunta verdadeira a que eu quero responder. E, principalmente, eu consegui entender o para que desta decisão. Para que eu preciso decidir isso? Para que eu preciso desta mudança? Para que eu preciso dizer este sim? Para que eu preciso dizer esse não? Na medida em que isso tudo vai se tornando claro com o passar do tempo, a minha probabilidade de dar continuidade a esse processo, continuidade a essa ação coerente com a decisão que eu tomei, isso vai se fortalecendo, isso vai criando corpo. E eu passo a agir de uma outra maneira. E quando eu ajo de maneira coerente com a minha intenção, com a minha decisão e com a minha reflexão, eu me sinto muito mais integrada. E a essa integração nós chamamos de congruência. A coerência é a minha relação com o externo,
com o mundo ao redor ao qual eu estou inserida. Mas a congruência é quando eu estou focada, é quando eu estou alinhada comigo mesma. Os meus pensamentos, as minhas intenções, as minhas palavras, os meus sentimentos e as minhas ações, elas estão em harmonia. E quando a gente consegue chegar nesse estado de congruência harmônica, eu realmente posso tomar uma decisão e estarei estruturada para levar essa ação avante e adiante. Eu espero que esse rápido bate-papo tenha sido interessante. Nós não estamos aqui para dar uma aula de logoterapia, nós não vamos falar de teoria. Isso efetivamente é só umas pinceladas, algumas ideias. E se vocês tiverem perguntas, mandem pelo Facebook, mandem aqui pelo bate-papo e eu posso responder. A gente ainda tem alguns minutinhos dessa transmissão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém tiver alguma colocação, serão bem-vindos. Temos perguntas? Por enquanto não, mas eu estou analisando. Ok. Bom, enquanto a gente ainda tem alguns minutos de transmissão e a gente aguarda que alguém mande seus comentários, deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. Um monte de gente dando boa noite, um monte de gente dando coraçãozinho, um monte de gente dando oi, né? Ótimo, que legal, obrigado pela participação, obrigado por estarem acompanhando, né? Mas seria bem legal que vocês interagissem também fazendo suas perguntas, para que a gente possa também pensar num outro momento para voltarmos a falar e trazermos um pouco de logoterapia na prática, né? Mas, para fechar, então, o nosso encontro de hoje, fica aqui a sugestão de que vocês trabalhem principalmente com material escrito, tirando toda aquela ideia, aquele diálogo que fica se repetindo, a gente conversa com a gente mesma, a gente se rebate, a gente se pergunta, a gente responde outra vez. Isso não é efetivamente construtivo. É importante que você tire estas ideias e as coloque no papel. Comece a resolver o processo decisório, tirando todo esse questionamento mental e colocando no papel. E uma outra sugestão que é muito válido e que funciona bastante é: pega o seu celular, grava tudo isso que você está pensando, fala com você mesmo, dialoga com você mesmo, tira do diálogo mental repetitivo, né? E grava no seu celular aquilo que você está pensando. Na medida em que você grava, você tem a possibilidade de se ouvir posteriormente. Na medida que você se ouve, muita coisa nova aparece. Você vai poder prestar atenção em certos pontos que você ainda não tinha clareza. E a nossa ideia toda na logoterapia é um processo que uma das autoras principais, Elizabeth Lucas, sempre aponta, que é o processo da clarificação. Eu trabalho muito no processo da clarificação. No coaching logoterapêutico, o tempo todo a gente está trabalhando esse processo de clarificação. Clarificar as ideias, clarificar a intenção, clarificar a pergunta, né? Clarificar os prós e contras. Então, eu estou sugerindo recursos que vocês podem utilizar no processo de clarificação que vocês estarão fazendo com vocês mesmos. Um deles é escrevendo, o outro é fazendo um desenho de uma mandala com todas as questões interligadas, mas uma outra sugestão que realmente dá bastante resultado, e eu sugiro isso para os meus coaches, é que eles gravem essas dúvidas, que eles gravem essa conversa e depois eles se escutem. Na medida que você ouve os seus próprios pensamentos gravados, porque aí eles já saíram do universo mental e eles se concretizaram, eles já estão no mundo
real de uma outra forma, eles já foram trabalhados, na medida que você ouve, muita coisa te é revelada. Você conhece mais de você mesmo. E aí a gente já começa naquele processo do autoconhecimento, que é super importante. Tá bom? Espero que tenha sido útil e vamos marcar em breve uma nova live para trazer novas ideias da logoterapia para vocês. Mesmo assim, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem sugestões, escrevam aqui, a gente dá um jeito de responder, responde através de comentários, tá bom? E são todos muito bem-vindos. Um grande abraço e até breve.